Começa agora, na TV Ondas de Maricá e Soul TV, Paredão da Opinião. Eles não perdoam. Você interage com nossos comentaristas que irão debater temas do dia: política, saúde, segurança, educação. Seja qual for o assunto, a qualquer momento você pode estar no Paredão da Opinião. Olá, muito bom dia, estamos começando. Boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver revendo também este programa em nossa programação da TV Ondas. Nós estamos iniciando mais uma edição do Paredão da Opinião, o programa que todas as sextas-feiras vem até você com assuntos relevantes que marcaram a semana, com as opiniões dos nossos convidados, sempre especialistas no assunto. Hoje o assunto é sobre a enfermagem. Meu Deus, tão vangloriados, colocados como heróis nacional, né? E hoje o desprezo para essa classe que merece tanto respeito. Durante a pandemia tivemos os heróis da área da saúde considerados. Será que o brasileiro tem memória curta? Será que o político não tem coração para colocar, nesse momento, uma decisão rápida, enérgica, para favorecer esses milhares de trabalhadores que não mediram esforços durante a pandemia, ficaram longe de suas famílias, dedicando-se para salvar vidas? Aqueles profissionais que no primeiro suspiro que você dá está ao seu lado e no último também. Por que você acha que o enfermeiro deve ficar por último na fila da decisão do seu reconhecimento salarial? Hoje, nós temos convidados de peso aqui para falar sobre esse assunto. O projeto que institui o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem. Enfermagem, quem cuida de mim? Vamos falar sobre isso com a nossa convidada, a deputada estadual enfermeira Rejane de Almeida, quem a gente agradece o carinho que sempre nos tem em atender os nossos convites, de estar aqui na TV Ondas, e dizer que a senhora é uma aguerrida na luta em prol da categoria da enfermagem. Bom dia, seja bem-vinda, deputada. Bom dia, Odilon, bom dia, Cristiane, Mônica, doutor Luiz, bom dia aos telespectadores e aos ouvintes da TV Ondas. Também conosco. Realmente, Odilon. Sim, daqui a pouco nós somos fundamentais para a área da saúde. Nós conseguimos mostrar, durante a pandemia, tudo que a gente faz dentro das unidades de saúde, da rede básica, dos programas de saúde. Nós vacinamos o mundo inteiro. Passou pela mão de um profissional de enfermagem durante a pandemia. Só que isso a gente sempre fez. A gente só conseguiu sair do nosso mundo, né, que são as paredes hospitalares, e mostrar para a população quanto nós somos importantes nesse sistema único de saúde. Ok. E a gente não está querendo mais nada, só um piso salarial. Daqui a pouco a gente continua, deputada. A gente precisa de falas rápidas, objetivas, porque é o paredão da opinião. Não precisa todo mundo concordar com todo mundo. Quem discordar pode entrar, pode falar, pode interromper, e vamos fazer um ping-pong. Perfeito. Porque o tempo aqui, a Sapucaí é curta e o tempo ruge, né? A enfermeira Cristiane ao meu lado, presencial aqui, presidente do Movimento das Ativistas da Enfermagem Brasileira, aqui do setor de Maricá. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Rejane. Bom dia, enfermeira Mônica. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse nosso piso aí tão desejado, né? Também a enfermeira Mônica armada, mas não precisa vir armada. É o paredão da opinião, venha desarmada. O presidente afastada do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, enfermeira Mônica.
Bom dia, eu sou armada, mas armada de amor. Isso aí, muito bem. Armada de amor. Bom dia a todos, deputada Rejane, doutor Luiz, Odilon, a querida Cristiane. A gente está aqui firme nessa luta pela enfermagem e estamos aqui para, junto com as pessoas, responder todas as perguntas aqui no Paredão. Ok, também quero agradecer o nosso cadeira cativa, ele o renomado psicólogo do estado do Rio de Janeiro, ele que esteve à frente dos microfones por anos na Rádio Tupi, Rádio Globo, televisão também, meu amigo e parceiro, doutor Luiz Aibinder, psicólogo, bom dia. Bom dia, Odilon, bom dia a todas as convidadas, a todos que nos assistem. Bom dia para todos. Bem, o piso salarial, texto que prevê ainda atualização monetária anual do piso da categoria com base no Índice Nacional de Preços. A verdade é que o projeto de lei é o 2564 de 2020 do Senado, que institui o piso salarial para os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto em análise que esteve na Câmara, né, dos Deputados, que altera a Lei 7.498/86, que trata do exercício da enfermagem. Conforme proposta, o valor mínimo inicial para os enfermeiros, que será, né, ou já está aprovado, só não está ainda sendo em vigor, de R$ 4.750 a ser pago nacionalmente pelos serviços da saúde pública e privados. Nos demais casos, haverá proporcionalidades de 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Vamos começar aqui a nossa rodada de conversa com a enfermeira Cristiane Dutra. Parecia que estava tudo bem. Vocês começaram, estiveram em Brasília. Fala um pouco dessa ida a Brasília, dessa luta, de quando ela vem. Essa luta há mais de 30 anos, muito mais, eu acho até, né? A enfermagem, ela é muito aguerrida, né? Nós somos 2 milhões de profissionais de saúde. Nem todos esses 2 milhões trabalham, tá? Isso tem que ficar bem claro. É uma categoria que a maioria dela, é muito por conta disso também que a gente não tem essa valorização toda, né? Somos 80% mulheres essas negras, mulheres de classe média, né, a baixa, e é por isso muitas vezes 80% são negras? 80%. E é por isso que a gente não consegue muito, né, passar os nossos projetos de lei, né, visto que nós temos um país muito machista, né, e a enfermagem luta muito. Nós fomos em Brasília, né, a gente faz muitos atos nas portas dos hospitais, fomos a Brasília, conseguimos, né, que os senadores colocassem o projeto lá, muita luta da nossa deputada aqui, única mulher e enfermeira, deputada estadual aqui do Rio de Janeiro, deputada Rejane, né? A Mônica também, que é do sindicato, luta muito pela categoria. A gente foi para Brasília, né, fizemos uma marcha linda lá com os profissionais do Brasil inteiro, o MAI, né? Eu, sendo aqui presidente do MAI aqui de Maricá, a gente está sempre em colaboração com os outros, que o MAI ele é nacional, né? Então a gente junta o pessoal dos outros estados e vai carreata, vai de ônibus. É uma luta muito grande, né? Certo. Vamos lá. Doutor Luiz Aibinder, a fala aqui da nossa convidada, a enfermeira Cristiane, diz que, inclusive, o aumento, né, o processo, a lei está parada lá no STF, que mantém a suspensão, doutor Luiz Aibinder, do piso salarial da enfermagem, né? Depois nós vamos entrar em mais detalhes. Mais uma fala que ela disse aqui que eu quero perguntar ao senhor no campo da psicologia. Ela ressaltou que um dos motivos de estar paralisado esse aumento seria porque são 80% mulheres negras e porque nós temos políticos e ali pessoal do STF são machistas. O senhor considera isso uma boa análise, doutor Luiz Aibinder, no campo da psicologia? Não considero, não. Eu acho que a discussão salarial não passa pelo feminismo nem pelo racismo. Não considero. E se você for no STF, também tem muitas mulheres lá ocupando cargos importantíssimos, inclusive a presidente atual.
Por isso que eu não considero essa afirmação como pertinente à luta salarial. Enfermeira Regiane, deputada estadual, né? A senhora com mandato de deputada, a senhora vê essa paralisação aí, esse bloqueio lá no STF como um ato machista? Não, não foi isso que a Cristiane falou, doutor Luiz. O que a Cristiane falou é que o perfil da nossa categoria, tem um recorte de gênero e tem um recorte racial muito grande, e que isso, no contexto social da luta, tem um impacto. Então, a nossa categoria tem esse recorte. Mas eu entendo que o Supremo, ele na realidade, ele agiu de forma a pressionar o Legislativo, porque de forma nenhuma essa lei poderia ser aprovada sem a fonte de custeio. Não poderia. Todos os deputados sabem disso, tanto os federais quanto os deputados estaduais. A gente sabe que tem um impacto de 16 bilhões, e na rede pública é necessário saber qual é a fonte disso tudo. A rede privada você não precisa falar fonte, mas você sabe que tem um impacto para a rede privada. Então, os deputados sabiam disso, os deputados federais, e eu torno a falar um vídeo que eu fiz logo no começo, quando essa lei foi aprovada. A enfermagem não é massa de manobra. A enfermagem precisa acordar e ter representação política, porque é isso que ela não tem. Por isso que nós temos um projeto político parlamentar da categoria de enfermagem, que é para avançar em Brasília, assim como avançar aqui no Rio de Janeiro. Eu não posso ficar sozinha. A Mônica, ela é enfermeira e também já foi presidente e afastada do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. A senhora, na sua opinião, é de competência do STF avaliar, bloquear, segurar uma decisão que já foi aí deferida até pelo presidente da República? Olha, doutor, sinceramente, eu acho que não, porque foi uma lei que passou pelo Senado, passou na Câmara, ela foi sancionada. Então, lei, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser cumprida. Se uma categoria que foi reconhecida internacionalmente durante essa pandemia, que a pandemia, infelizmente, veio para isso, e ela mostrou a importância dessa categoria, nós fizemos uma luta, o projeto foi aprovado, sancionado pelo presidente da República. Como o STF agora cede a interesses econômicos, porque o nosso entendimento, porque quem entrou no STF foram os grandes empresários da saúde, empresários desses que são até internacionais. E o interesse dos empresários é no lucro, é em continuar explorando a enfermagem, porque a enfermagem sempre foi explorada, com carga horária altíssima e com salário baixo. Então, o interesse é puramente econômico. Pode falar, doutor Luiz Abílio. A meu ver, ele está cedendo aos interesses dos empresários desse país. Pode falar, doutor Luiz. E mais uma vez, prejudicada é a enfermagem. Pode falar, doutor. Nesse caso aí, a importância do faxineiro, do pessoal da limpeza do hospital também não é muito importante? Claro. Por que eles não merecem um aumento? Todos são importantes, todos são necessários. Só que foi uma luta que é nossa da enfermagem, que já vem de muitos anos, mais de 30 anos. A Cristiane iniciou a fala dela. Cada um que lute, doutor, cada um que lute. A gente está lutando pela enfermagem. Da enfermagem. Eu estou achando que a discussão é econômica ou é profissional? Se for econômico, é inviável isso. Olha só, por exemplo, é uma questão... Você pode dar um aumento para 10 mil reais para qualquer radialista aí da tua área? No momento, não. Vai ter essa emissora. 10 mil reais não, doutor Luiz. Só que nós botamos na lei do piso salarial regional a inclusão dos radialistas, dos jornalistas, na lei do piso estadual, que o Rio de Janeiro tem um piso estadual que não está sendo cumprido atualmente pelo governador Cláudio Castro. Nós colocamos
Até porque os donos das grandes redes televisivas, eles ganham muito dinheiro em cima do trabalho do jornalista e do radialista. Aqueles que são famosos, esses ganham bem. Piso profissional. Oi? Agora, como psicólogo também tem um piso profissional. Se eu Isso. vou abrir uma clínica e vejo que eu não tenho condições de pagar o piso para todos, é melhor não abrir. É melhor não Então, abrir. o médico tem 3 salários mínimos em lei desde 1961. No entanto, nenhuma clínica particular, nenhum hospital paga 3 salários mínimos para os médicos. Paga muito mais. Paga 15 mil, paga 20 mil reais. Se aqueles caras que estão interessados, poderosos, que estão interessados só em dinheiro, por que eles pagam mais do que um piso? Porque eles valorizam o profissional médico. Só que ele não trabalha sozinho. A enfermagem quer paralisar suas atividades e dizer que o médico não trabalha sozinho. Por que valoriza somente uma categoria, se ela depende das outras? Deveria ter também uma valorização para o servente, uma valorização para o maqueiro, uma valorização para o motorista da ambulância. Agora, para esses, nós somos contratados, esses são contratados por pejotização, não tendo direito a férias, não tendo direito a 13º. O local de descanso da enfermagem... Aumento, que eu acho que todos merecem, claro que todos merecem aumento, mas se for dado o aumento, você acha viável manter um hospital? É Olha só baixar doutor. o salário dos médicos. Baixa o dos médicos, então. Doutor, a questão... Doutor Luiz, deixa eu falar uma A questão. porcentagem A de gente não lucro. está falando... problema. A gente não está falando em pagar 10 mil reais. A gente está falando de dignidade. Um salário do enfermeiro. Que eu conheço enfermeiros, eu já fui a locais que o enfermeiro ganha R$ 1.400. A gente está pedindo 4.750, que não é nenhuma fábula, não é nenhum salário altíssimo, não. Para um enfermeiro, talvez não seja. Quantos enfermeiros, em média, tem um hospital? O senhor sabe qual é a carga horária da enfermagem? A carga Doutor, horária da doutor. enfermagem, a enfermagem tem 60 horas. Você sabe, com R$ 1.400, alguém consegue sobreviver, ter uma família, ter dignidade? Escuta, O senhor salário acha mínimo que você eu consegue trabalho em sobreviver? quantos locais para mim ter um salário digno? Eu preciso trabalhar Eu em não tô 2 e 3 dizendo que- locais eu de não tô trabalho. dizendo em Eu só absoluto. não consigo trabalhar em Enfermeiro 3 não locais merece de um bom trabalho. salário. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, economicamente, eu não vejo isso como viável. Pelo Eu menos vejo no sim, é momento. só tirar os lucros. Tira um pouquinho do Olha lucro, só. né? A gente tem Na que também pouquinho do colocar lucro, em gente. consideração aqui, discussão deixa eu do colocar... salário da empregada doméstica, se falava a mesma coisa que ia falir, que não iam conseguir. E está aí, o dinheiro existe, tem as fontes, o governo tem um impacto, tem impacto financeiro, todo mundo sabe, mas não pode deixar uma categoria importante como a enfermagem, que todo, como o Odilon falou, que é do nascimento até a morte, com um salário tão baixo, com uma carga horária altíssima, minimamente, esses profissionais têm que ser valorizados. Agora, tem que vir da onde vai vir o custeio. O Isso. governo, ele tem que entrar, porque eu digo para o senhor, só a Redditor, no primeiro trimestre, ela lucrou mais de 200 milhões. Então, eles têm um lucro astronômico, a rede privada, os grandes grupos da saúde, que nessa pandemia tiveram, isso está comprovado. Agora, não repassar esse lucro, continuar lucrando em cima da miséria de uma categoria, que é a enfermagem, e não estamos desprezando nenhuma outra, psicólogo, assistente social, pessoal de limpeza, agente de portaria, todos merecem. Mas nós estamos lutando pela enfermagem, que é uma luta de mais de 30 anos. É isso mais aí. de 30. Mônica, então, inclusive, a gente está... vamos fazer comentários rápidos para a gente fazer todo mundo falar. Eu acho que você citou uma Redditor aí também, que é o que eu... Ó, para você, beleza por ter lembrado da Redditor, porque ninguém tem acesso à Redditor, só os poderosos e ricos e milionários. Então, ali sim já era para estar ganhando há muito tempo os enfermeiros esse valor de salário, porque condição de pagar eles têm e de sobra. Impacto financeiro tem que ser feito? Sim, tem que ser feito, na minha opinião.
Antes de qualquer coisa, tem que ser feito o impacto, rodas de conversa, mas acontece que no Brasil, infelizmente, a situação funciona de um outro jeito. Você que está em casa, está nos vendo, você pode participar também. O telefone é o 99532-7705, 99532-7705. Manda um áudio pelo WhatsApp que a gente coloca a sua participação aqui. Por quê? Tudo vira palanque político nesse país. Tudo. Estamos lutando pelo salário, mas vira palanque. Cancelamos o salário, porque é palanque. Deputada, a senhora que é do meio político, o momento político pode estar influenciando aí nessa decisão? Eu acho que o momento político é o ideal, porque se não fosse esse momento político, talvez a enfermagem tivesse que esperar mais 30 anos. O primeiro projeto de lei... Explica isso. Explica. Quer dizer que o presidente da República usou isso como palanque político para aprovar o aumento e o outro está usando influências para paralisar esse aumento, para não dar vantagem para o atual? Eu acho que a enfermagem acordou, a enfermagem pressionou, a enfermagem está pressionando há 2 anos esse processo, né? Então, o ano eleitoral é só uma consequência, que esse PL começou no ano de 2020. Mas está parado. E a enfermagem está pressionando. Mas está Me ocorreu parado. uma ideia, eu não sei se a senhora vai aprovar. A senhora diz que o médico ganha 15 mil, devia reduzir o salário dele para aumentar o da enfermagem. Até aí tudo bem. Por que não reduzir o salário de deputados? Que não são Também tão acho, essenciais doutor. ou irrelevantes para a sociedade, e passar essa verba para os hospitais. Com certeza. Doutor Luiz, eu sou de um partido comunista, então eu defendo o socialismo. Eu não sou capitalista. Eu acho, agora... Eu não sou de partido algum, mas estou defendendo uma mas deixa eu lógica responder o senhor. Se eu não conseguir responder o senhor, aí o debate ele não flui. Eu sou de um partido comunista, né? Então, eu acho que nós devemos dividir a riqueza, tanto do salário dos deputados federais, senadores, governadores, juízes, todos. Agora, nós precisamos mudar a correlação de forças que existe dentro do Congresso para poder fazer isso. Porque eu tenho certeza que os bolsonaristas que estão lá, com certeza não têm essa proposta. Então, nós devemos reduzir muito para poder botar comida na boca daqueles que estão com fome. Então, quer dizer e que é isso que a enfermagem vai fazer no Congresso. Deputada, a senhora, então, com essa fala, vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. A senhora atribui essa paralisação do aumento aos bolsonaristas? É isso que a senhora está dizendo? Eu atribuo a todos os deputados da enfermagem, aqui no Rio, nós somos 300 mil pessoas registradas no Corém. Dentro dessas 300 mil pessoas, tem pessoas de esquerda, como eu, tem pessoas de direita, né, que estão aí com seus deputados pressionando, e foi por isso que a enfermagem avançou, mostrou para a sociedade quem nós somos, que nós salvamos a vida das pessoas e que não pode ser somente o obrigado doutor, tem que ser obrigado a todos. Todos contribuem para a saúde. E a saúde, para a gente, não é mercadoria, doutor Luiz. A saúde tem que ser vista de forma holística. Nós, profissionais, estamos pedindo em relação aos bolsonaristas, essa luta já dura 30 anos, o Bolsonaro está aí há 3 ou 4 anos. Então, o só Bolsonaro mudou de nome, doutor Luiz. Está botando no colo dele uma coisa que não é dele. E por que não aumentar o salário de salva-vidas? Que também salvam vidas. Mas a direita não está aí há 4 anos só não, doutor. A direita está aí há muitos anos, tá? Aqui hoje não esqueça do PMDB. né? Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui não somos de direita nem de esquerda. Eu acho que essa polarização só está causando grandes e sérios danos à população. Eu acho que a política, a democracia não é isso.
que nós estamos vendo. A democracia é uma história completamente diferente disso, mas, enfim, assunto aqui hoje é o salário dos enfermeiros, e não quem é de direita e quem é de esquerda e o que isso vai causar. O impacto já está causando para a população, essa polarização, nós já sabemos. Vamos esperar chegar dia 2 e depois a gente discute os resultados. Aqui, perfeito, Odilon. Nós estamos para Eu falar só queria sobre... responder o que você perguntou. Vamos lá. Né? Eu acho que a gente hoje tem essa visibilidade por conta da pandemia. Sim. Eu acho que isso influenciou a categoria a tentar, junto ao Parlamento e ao Senado, né? Senado e Câmara de Deputados, a aprovação desse PL. Uhum. Agora, nós temos clareza que é necessário o entendimento de que a enfermagem merece, porque o governo tem dinheiro. O governo, quando é para salvar algumas áreas específicas, né, ele salva, inclusive outros governos de outros países também. Então, falta coragem, falta vontade política de garantir o recurso. 16 bilhões é nada na economia. E na rede privada, eles têm dinheiro. Eles faturam. Foram mais de 5 hospitais privados da Rede DOR abertos na pandemia. Uhum. Ninguém consegue ver a planilha de custo deles, mas a gente sabe que tem recurso para isso. Bom, a senhora... Sabe outra fonte de custeio? A senhora falou, Oi. A senhora falou Odilon. que é de esquerda. Nós tivemos aí 13 anos de governo de esquerda. Por que não foi providenciado esse aumento? O projeto de lei é do PT, tá? O projeto de lei do piso da enfermagem é do senador Fabiano Contarato, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, é de um partido de esquerda. E outra coisa, o partido de esquerda esteve no poder por 13 anos agora. Voltando à fonte de custeio, a gente tem o orçamento secreto do Arthur Lira. Pega o orçamento secreto, que a gente não sabe para quem vai e quanto vai, e bota para a enfermagem, que todo mundo reconhece o valor e a importância. Então, a proposta que a gente deixa, né, Rejane? Orçamento secreto do Arthur Lira, financiar o piso da enfermagem. A enfermeira Mônica, a senhora que já esteve à frente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, dia 26, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado, o Santamerge, fará uma nova paralisação de 24 horas com a suspensão do piso salarial com o ato na porta do Hospital Pasteur e Meyer, na zona norte do Rio. Márcio Chiavo, o presidente interino do sindicato, afirma que o ato tem o objetivo de pressionar o Congresso Nacional para apresentar e aprovar fontes de custeio da lei piso da enfermagem. E, abre aspas, somente com a aprovação dessa fonte de custeio é que a categoria vai conseguir ter o cumprimento da lei do piso da enfermagem, explicou. A senhora concorda com isso? A senhora não acha que os deputados federais, senadores, estão praticamente comendo na mão do STF em todas as pautas por terem rabo preso? Olha, eu acho que a fonte de custeio, o próprio STF, deu um prazo de 60 dias para que sejam apresentadas as fontes de custeio. Os sindicatos dos enfermeiros e o sindicato dos técnicos, eles estão fazendo pressão, manifestação, fazendo paralisação da enfermagem, porque a gente tem que pressionar o Congresso Nacional para que eles apresentem essa fonte de custeio. Então, a manifestação que vai ter foi tirada em assembleia e na próxima segunda-feira vai ter uma paralisação de 24 horas da enfermagem do Rio de Janeiro, com um ato em frente ao Hospital Pasteur. Os sindicatos estão escolhendo os hospitais privados porque são eles que entraram com ação de inconstitucionalidade no STF. Okay. Eles são os grandes inimigos algozes da enfermagem. Okay. Então, vai ter paralisação e uma manifestação em frente ao STF. Ok. Os deputados pressionam. Tem muito deputado em Brasília que está na enfermagem. A enfermagem, como a Rejane falou, é massa de manobra. Inclusive nas votações.
onde tinham projetos do interesse do governo para ser aprovados e eram aprovados antes da enfermagem, antes do piso da enfermagem, porque os parlamentares, a maioria, está com a enfermagem e sabe ver o valor da enfermagem e acha que a enfermagem é merecedora, Então, que tem que ter o piso. Então, vamos lá. Doutor Luiz Aibinto, se a maioria, como a Mônica disse, a maioria dos deputados estão a favor do aumento, por que não fazem um movimento, os deputados, ir para frente da porta do STF, ao invés dos enfermeiros paralisarem e deixarem pessoas que precisam dos seus cuidados à mercê, né, desse serviço e se transformar de herói para vilão? Porque se essa greve se estender, os enfermeiros vão deixar muita gente na mão, nessa essa paralisação. Não deixa não, porque entendeu? Lei de greve, paralisação, tem o mínimo que atua. Agora, sim, mas já está ruim, já está ruim com o número que existe hoje. Se tiver metade, já vai piorar mais o atendimento ainda. Um enfermeiro para 10 pacientes. Inclusive, a carga horária é muito alta. Se você reduzir o número de profissionais... Ué, mas não é o enfermeiro, não é o enfermeiro que tem que parar, é os deputados que tem que pressionar, gente, sem parar. Os hospitais não deveriam ter entrado com ação judicial. Se os donos dos hospitais privados, né, a associação, a federação dos hospitais, não tivessem entrado com esse questionamento no Supremo, obviamente nós já teríamos o piso. Obviamente já teríamos o piso. Então, quem questionou no Supremo e fez a enfermagem fazer toda essa manifestação, quem questionou? Foi os próprios hospitais privados. Pois é, então, isso nós não sabemos, tem que... mas isso aí Como é não que a gente culpa faz do agora? paciente, deputada. Eles sabiam isso disso. Isso não é culpa do paciente, deputada. Quem está no leito de dor, quem está no leito de dor não tem culpa disso. É culpa dos donos dos hospitais que tem lucro, que mas... não abre... A Rede Dora aqui no Rio de Janeiro, com o doutor Jorge Moll, eles ganham fortunas. As organizações sociais desviam fortunas. Faz uma comissão de saúde. E foi isso que nos fez botar o Witzel. Cadê a comissão de saúde e tirar o Witzel do investigar governo. Esse dinheiro, então? Odilon, mas tem que lembrar também o seguinte. Odilon, não adianta a gente só ir para a rua. A gente está doente também. Agora está no Senado. Está no Congresso. Eles que têm que apresentar a fonte de custeio. Isso. Ali é que tem que sair. E a gente, é interesse nosso que ele apresente. Então, nós vamos manifestar, nós vamos fazer manifestação de rua, nós vamos paralisar. Isso é uma forma de pressionar. De maneira nenhuma, a enfermagem, ela quer prejudicar a população. Tanto que fomos nós que salvamos as vidas. Mas vocês paralisando, vocês acabam prejudicando, gente. Vocês paralisando, vocês... Aqui no Brasil é o contrário. Primeiro se paralisa, depois se negocia. É o contrário. A gente negociou muito antes de parar, a gente negociou. Quem tem que pagar, não tem que botar na enfermagem essa paralisação. Não pode botar isso nas costas da enfermagem. Mas tá para quem está parando? Não, gente, Odilon, a enfermagem está fazendo manifestação. E isso é legítimo. Não, é lógico. Isso é uma legitimidade de uma classe trabalhadora exigir os seus direitos. Sim, existe uma lei de greve para ser respeitada. Sim. E é essa lei de greve que precisa ser respeitada. Isso. E a enfermagem tem todo o carinho e a responsabilidade com a população. Ótimo. Tanto é que todos os serviços essenciais são mantidos dentro do hospital. Doutor Agora, nós temos que pressionar os deputados. Tem muitos deputados que precisam de pressão. É isso que eu queria ouvir, deputada. É uma atitude legítima de uma classe trabalhadora. É isso que eu queria ouvir. O que não pode é botar a população contra os profissionais de enfermagem que estão sendo muito éticos. Então trabalhe bastante para mostrar que os deputados aqui não estão trabalhando e não é culpa dos enfermeiros, porque paralisação... Doutor Luiz Aibinto, psicologicamente, a pessoa que não é politizada e ouve falar que os enfermeiros irão fazer uma paralisação, ele já não imagina que vai ficar um caos na saúde? Não causa um impacto psicológico, doutor Luiz? Olha,
A realidade atual já causa impacto psicológico bastante forte. O atendimento é muito precário, não por culpa dos enfermeiros, mas sim da estrutura. Piorar esse atendimento é trágico. Vamos ouvir, então, a opinião dos nossos telespectadores que estão participando. Tem mensagem ali, estão me dizendo aqui. Vamos ouvir, então, o áudio. Tem nome, Matheus? Tem nome da pessoa aí? Rápido, que não posso esperar você me responder, não. Tem que ser rápido. Vamos embora, solta o áudio. Olá, tudo bem? Eu sou Viviane Abreu, enfermeira. Atuo na área da saúde desde 2012. Atuava como técnica de enfermagem, agora como enfermeira. E é uma grande decepção para a nossa área, todo esse constrangimento que nos fizeram passar, de sonhar com um salário melhor e ter um veto nesse piso. Isso deixou toda a classe muito triste, até porque a enfermagem é uma classe que lida diretamente com o amor ao próximo e está ficando cada dia mais difícil manter o amor diante de tudo que estão fazendo com a gente, porque assim, eu acredito que a nossa área pode trabalhar por amor, o restante não, né? Então, assim, a minha grande tristeza é saber que outras áreas estão sendo tão valorizadas e a área que cuida da saúde, que muitas das vezes é a que vê o primeiro abrir dos olhos de uma criança e é aquela que vê o último fechar dos olhos de um idoso, ou de uma pessoa que está no seu período terminal, eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de consideração os municípios, o estado, o governo, o federal, o municipal, o estadual, deveriam ter um pouquinho mais de empatia, né, com a nossa classe. Eu acho que isso é que a gente não tem hoje, a gente não tem políticos com empatia para a área da saúde, a ponto de dizer que se o nosso salário melhorasse, a gente ia falir o país. E quando a pandemia estava aí, quando a gente estava de frente, enquanto nós éramos a linha de frente, ninguém pensou em falir o país, né? Ninguém pensou que o país ia falir porque a enfermagem estava trabalhando sozinha. Sozinha, entre aspas, né? Tinha muita gente trabalhando, mas a enfermagem estava dando a cara a tapa ali e ninguém estava vendo. Então, assim, eu só posso dizer que estou muito triste com tudo isso que tem acontecido. Infelizmente, por estar na área há muitos anos, eu não acreditava muito nesse aumento, mas quando saiu, fiquei feliz pelo que foi feito. E depois, quando eu vi que realmente não ia sair, não ia ter mesmo o aumento, eu vi que realmente a nossa classe é muito desvalorizada. Essa menina é a Viviane, ela é uma enfermeira Viviane de São Gonçalo. E a gente fica chateado mesmo, como ela. A gente fica chateado quando a gente vê a hipocrisia nesse país, que tudo vira palanque, tudo vira política, e a gente vê que existem chances e o impacto financeiro que a própria deputada disse que o Brasil tem condição de custear, a gente sabe que tem, porque a gente sabe que existem outros meios também de haver cortes, até mesmo em salários de senadores, em mordomias de deputados, que acontece lá em Brasília, que milhões e milhões seriam poupados. Hoje eu vi uma notícia em que um só funcionário fantasma do senador Alcolumbre, né, uma senhora de 70 anos, que ficou contratada por ele como um cargo lá que desviou em 400 milhões de reais, e perguntaram para ela quanto ela levou até isso. Até agora ela disse que nada, ela nem sabia que ela era funcionária do cara. Então, ninguém vê, todo mundo fecha o olho, sabe, é uma hipocrisia. Aí nós estamos nessa guerra de se você fala mal de Lula, você é Bolsonaro. Se você fala mal de Bolsonaro, é porque você é Lula. Você não tem direito de escolher o que você quer, ou você tem que ser direita ou esquerda. Vamos parar com isso, vamos resolver problema como esse, porque agora a hipocrisia que esses mesmos que não estão aprovando, né, esse salário merecido dessa classe, são os mesmos que diziam que eles eram os heróis da nação, que fizeram moções nos municípios, premiando com diplomas. Pega esse diploma e sabe o que você faz com ele, com esse diploma? Você sabe, né? Dá dinheiro para esse povo poder manter um padrão de vida de respeito. Deputada, você sabe quantos tem da bancada da saúde lá, Odilon? Quantos são? Quantos médicos empresários
tem lá em Brasília deputados federais. Essa classe, ela está em todos os espaços políticos. A enfermagem não tem um vereador da classe da A senhora enfermagem. não é deputada? Só tem A senhora não eu é como deputada? deputada. Tá. Só Essa tem teoria de eu botar nós eleita. contra eles não dá Peraí, certo nunca. doutor Luiz, deixa eu concluir, por favor. Deixa eu concluir. Não tem um vereador da enfermagem no estado do Rio de Janeiro. Eu sou a única deputada estadual eleita com voto só da categoria de enfermagem. Nós fizemos um projeto político-parlamentar da enfermagem para a gente poder chegar a esses espaços e dizer e gritar que nós merecemos respeito. Só que agora, daqui para frente, nós vamos botar mais, porque nós não vamos votar mais em médico. Nós não vamos votar mais em ninguém, nós vamos votar na enfermagem. E eu digo mais para a senhora, deputada. Essa polarização prejudica até aqui o nosso Estado, porque a senhora está me dizendo que a senhora é a única deputada que atua nesse campo, por ser enfermeira, né? Mas nós temos aí o deputado da Baixada Fluminense, que é muito midiático e muito bem relacionado, que é o doutor Luizinho, que a senhora conhece bem. A senhora poderia... Ele é médico, doutor Luizinho, ele é médico. É isso. Se unir o doutor, só que ele não é de esquerda, né? Aí fica um de um lado, eu vejo ele falando na campanha política dele na TV e onde ele vai, o tempo todo com discursos do mais variado segmento, só não se fala um momento sobre a questão dos enfermeiros que eles estão passando. Entendeu? Quer dizer, ele não está nem lembrando do que está acontecendo com os enfermeiros, mas está pedindo voto. E olha os salários da Baixada. Quando eu falei que tinha enfermeiro ganhando R$ 1.400, é no hospital em Nova Iguaçu. O técnico de enfermagem ganhando R$ 800. Ninguém olha para a enfermagem enquanto falta comida no prato. Quando muitas vezes sai de um plantão e não vai para casa, ela dorme no hospital até chegar o próximo plantão, porque não tem dinheiro para passagem. É isso que as pessoas deveriam olhar. Por isso que o projeto que a Rejane fala é enfermagem, vota em enfermagem. Porque, independente se é advogado, qual é a profissão, é que quando a enfermagem vota, quando chega lá, ocupa esses espaços, ele não vota a favor da enfermagem, ele não defende a enfermagem, ele não defende os projetos que vão beneficiar a categoria. Como a gente tem um projeto das 30 horas, que está há 22 anos na Câmara dos Deputados em Brasília e ninguém vota. Hoje, todo mundo defende a enfermagem, é amigo da enfermagem. Mas botar o projeto das 30 horas para votar, ninguém vota. Então, por isso que a gente vem com o projeto da enfermagem. Ô, Mônica, e eu tive que botar, se o Odilon não sabe, nem o doutor Luiz, uma lei para permitir o local de descanso da enfermagem. Porque em todos os hospitais que a gente visitou, eu fui do sindicato, e como deputada também, tinha local de conforto dos médicos, tinha quarto dos médicos, tinha descanso dos médicos. Só que o da enfermagem sempre foi no chão, dentro do expurgo, dentro de banheiro, em papelão, e ninguém nunca levantou, né, Mônica, o dedo e a voz para falar assim, não, tem que ter local de descanso da enfermagem. A enfermagem é uma categoria. Sabe o que os hospitais privados falavam, Odilon? Aonde está escrito que a enfermagem pode descansar. E a gente, quando estava no sindicato, falava assim, no mesmo documento que está escrito que o médico pode. Ou seja, para o médico não precisa lei, não precisa regimento, não precisa nada. Agora, para a enfermagem, tinha que estar escrito em algum lugar. Eu fui eleita e fiz a lei. E esfreguei na cara dos empresários da saúde uma lei para dizer assim, ó, agora tem lei, cumpra o local de descanso. E eles, sabem o que eles fizeram? Colocaram cadeira para a enfermagem descansar. Então, esses caras são capitalistas.
Eles querem explorar a categoria de enfermagem para enriquecer. Só que nós acordamos. Tem mais. Odilon, a gente não está brigando com nenhuma categoria, a gente de maneira nenhuma é contra médico, é contra advogado, a gente não é contra nenhuma categoria. O que a gente vê, o que a gente sente no dia a dia, que as pessoas se elegem com o voto da enfermagem e depois de eleitas elas votam contra a enfermagem, elas não defendem os projetos da enfermagem, e a forma que nós da enfermagem encontramos é a gente ocupar esses espaços para defender a nossa categoria, e a enfermagem tem acordado para isso. Bom, a gente vê, Mônica, essa sua colocação não é só para a enfermagem, não. A gente vê político usando filho autista para fazer palanque político, político usando filho PCD para falar em nome do PCD, para se eleger. E quando entra não faz porcaria nenhuma, e agora, voltando às eleições, bota o filho na tela da TV. Eu acho um absurdo, uma falta de respeito isso, tá? Porque o PCD hoje é um dos segmentos mais... que deveria ser colocado em primeiro lugar, é colocado em quarto plano para se fazer alguma lei, para se defender. Nós temos aí uma lei já ultrapassada para o PCD, enfim, nós temos cidades que não dão a mínima para acessibilidade, sabe? Nós temos, nessa parte de PCD, eu vejo do mesmo... A hipocrisia, ela funciona do modo geral. Agora, eu gostaria de ouvir mais um... Tem mais um telespectador aí. Vamos ver quem é. Meu nome é Joneir Tavares, sou formado em Administração de Empresas e tenho MBA em Gestão Estratégica com ênfase em projetos no segmento de saúde. E sou especialista em gerenciamento de risco. Eu concordo, sim, com o aumento, só que eu acho que o estudo de impacto, né, principalmente da rede privada, ele deveria ter sido um pouco mais eficaz, vez que, à medida que for aprovada essa lei, com esse percentual aplicado, vai impactar, sim, em demissões em massa, porque hoje o hospital, que é chamado alto custo, ele acaba, de alguma forma, ficando sufocado. Então, a nível de hospital, que concentra o maior número de mão de obra de enfermeiros e técnicos de enfermagem, impactou demais. Então, teria que rever, tá? Joneir, consultor de saúde, participando. Ele é de Niterói. Eu queria falar para o Joneir o seguinte, que a população está preocupada com a paralisação que está sendo feita. E nós estamos fazendo, os sindicatos estão fazendo com muita competência e muito respeito à população, que essa paralisação é 24 horas. Só que o piso salarial vai ser implementado, porque não tem como uma categoria ser tão massacrada do jeito que está. Não vai ter demissão em massa. Vai ter, sim, um debate e a aprovação das fontes de custeio. Porque é isso que a gente tem que debater aqui. O governo tem que aprovar fonte de custeio. Tem muita. Tem royalty de petróleo, tem desoneração da folha de pagamento para a rede privada, tem aumento da tabela SUS. Nós temos que ter a fonte... Teve fonte do Fundeb. Para os professores foi achada uma fonte, né, que está lá, é o Fundeb. Para a enfermagem vai ser achada a fonte também. É só a gente pressionar, tem muito debate em Brasília. O que eles falaram para a categoria de enfermagem é que seria discutido e aprovado antes das eleições. Só que agora, né, está aí, muita gente querendo ser eleita com voto da categoria de enfermagem, e eles colocaram para depois do dia 2 de outubro. É isso que a gente lamenta também. Mas nós vamos continuar na luta. Vai sim, vai ter piso sim. A enfermagem acordou. Só isso. É uma grande categoria. E não pode colocar
que as demissões, que a desassistência vai ficar porque está dando dignidade para esses trabalhadores. Não, quando teve discussão do salário de empregada doméstica, para dar dignidade à empregada doméstica, foi o mesmo debate. Está aí. A empregada doméstica continua empregada, não vai ter essa demissão como fala da enfermagem. Vai dar qualidade de vida aos trabalhadores, vai dar reconhecimento, vai dar dignidade para a enfermagem e isso vai voltar para o atendimento na população. Não resta dúvida que a grande beneficiada desse piso salarial vai ser a população que vai ter uma enfermagem atendendo melhor, com condições melhores de atendimento. Quem vai lucrar é a população. Tem aqui a Roseni deixando uma pergunta. Segundo o senador Marcelo Castro, medida provisória, PI, disse em entrevista que foi aprovado, está na Câmara para atualização dos imóveis para usar os valores dos IPTUs como um dos recursos para repassar para o custeio do piso salarial. Isso procede? Tem viabilidade na visão de vocês? Olha, eu acho que tem várias propostas. Não é somente essa proposta de pegar recursos que estão paralisados. Tem propostas de senadores, né, que bancam aí durante 2 anos. Tem várias propostas. Eu acho que o Congresso tem competência, são 513 deputados e deputadas. E a gente sabe que pode, sim, achar. Não precisa ser uma só fonte. Eu acho que se buscar, né, um pedaço de uma, um pedaço de outra, tem discussão sobre a questão do bingo, dos jogos, entendeu? A taxação de grandes fortunas. Tem várias propostas. É só colocar em prática. Bom, e ver. Rejane, você lembra... Nós temos o tempo está acabando, nós temos só mais 1 minuto. Rejane, você lembra que no Estado a gente lutou muito para aumentar o salário dos servidores do Estado, né? Mais de 20 anos com salários defasados e eles não conseguiram, os deputados não conseguiram ter fonte de custeio e hoje a gente não tem aí até o nosso plano de cargo, carreira e salário. Não é o que a gente queria, mas a gente não conseguiu e a gente vai conseguir de novo. E é por isso que a gente tem os movimentos e os sindicatos e essa galera que está na rua. O MAI é um movimento que ele foi criado, né, com a missão de politizar a enfermagem. A enfermagem tem que acordar, tem que ir para os congressos, para as câmaras, entendeu? Tem que se tornar até presidente, porque nós somos 2 milhões no Brasil inteiro, gente. Aliás, nós temos vários segmentos. O PCD tem que ter mais representatividade política, a enfermagem, e parar com essa politicagem de meia dúzia de pessoas se beneficiando com esses palanques eleitorais e mantendo-se em cargos eletivos e nada faz pela categoria. Agora, tem mais um áudio aí de mais uma participante que, infelizmente, já estamos em cima da hora. Só vamos ouvir o áudio e fazer as considerações finais. Olá, pessoal. Patrícia Narciso, eu sou empresária, tenho negócios na área de saúde, tenho negócios no varejo, sou enfermeira de formação, sei bem como é que a área é, das dificuldades que a nossa classe enfrenta, da dedicação dos enfermeiros nos seus hospitais e do merecimento que cada um deles tem de um salário melhor, de condições também melhores nas suas unidades de trabalho. Mas entendo também que a parte dos empresários, né, das instituições, hoje não está formatada para atender a esse piso, né? A grande questão é como faremos, de que forma faremos para que os enfermeiros tenham um salário digno e merecido, porque cuidam de todos nós dentro de uma instituição de saúde, e equilibrar isso dentro das instituições e dos planos de saúde. O que eu vejo hoje é que grande parte, inclusive dos meus clientes, estão demitindo os enfermeiros, porque não tem caixa e transformando atividades que eram essenciais para o nível superior em atividades que eles estão entregando para técnicos e auxiliares. Realmente eu não tenho uma resposta, eu acho que toda a classe de saúde tem que se reunir, porque sem os enfermeiros a gente não consegue tocar as unidades, inclusive as minhas, né? Mas eu pergunto, como a gente vai pensar, né, num modelo que seja sustentável? Porque também
Não adianta manter os enfermeiros, ter um aumento gigantesco e a fonte financiadora não pagar. Como faremos isso? Eu estou à disposição aí de todos para a gente poder pensar numa solução conjunta, porque eu acho que nós, a classe de enfermeiros merece e os empresários também precisam de uma solução para isso, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade a todos. Vamos encerrando. Mônica, você tem 15 segundos para dar sua opinião e suas considerações finais. A bola agora está na mão do Senado, as fontes de custeio estão aí para isso, para onde vai tirar verba para custear esse salário dos profissionais de enfermagem. A nossa pressão agora é em cima do Congresso Nacional, é em cima do Arthur Lira, é em cima do Rodrigo Pacheco. Agora, o que não pode dizer que a categoria será demitida para amedrontar a categoria, porque não é isso e nem a população. A enfermagem, ela mostrou seu valor enquanto estava todo mundo em casa, com medo de pandemia. A enfermagem estava adoecendo, morrendo e cuidando da população. É mais do que justo que ela agora tenha esse piso e tenho certeza que o piso vai acontecer. Obrigado, Mônica. Obrigado. Cristiane, suas considerações finais e opinião. A minha opinião é que a enfermagem tem que ir para a rua, tem que lutar pelos seus direitos, né? Tem que paralisar sim, porque sem a enfermagem não tem hospital, Odilon. Sem a enfermagem não há saúde. Então, eu acho que a categoria já acordou, mas tem que ir para a rua. E nós temos a ajuda também dos acadêmicos. Tá? A parte acadêmica de enfermagem, o pessoal vai muito para a rua. Os aposentados, eles vão para a rua com a gente. Então, eu chamo a todos os profissionais de saúde que possam nos ajudar. Porque esse piso é a valorização maior que a gente precisa para a enfermagem. Tá bom. Deputada, mais uma vez, viu, deputada, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco, aí conseguindo um espaço na sua agenda. Sucesso na sua carreira aí e a TV Ondas de Maricá sempre está à sua disposição. Considerações finais e opinião. Obrigado, Odilon. É sempre um prazer estar aqui. Eu queria só falar para a Patrícia Narciso que o piso ainda não está implementado nas unidades de saúde. Não tem justificativa os empresários já demitirem a categoria. Acho isso muito ruim. Mostra que realmente quem quer desestabilizar a saúde são essas pessoas. Então, nós temos que lutar em conjunto. A gente entende que precisamos construir esse processo. E é lá, no Senado, que nós vamos ter a resposta. Obrigado. No Congresso Nacional, em Brasília. Muito obrigado, Odilon. Muito obrigado, doutor Luiz. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Um prazer, Mônica e Cristiane. Beijão a todos os telespectadores. Doutor Luiz Aibinder, vem aí um programa à luz da psicologia em seguida, que inclusive o senhor é que apresenta, né? O que o senhor vai trazer hoje para o programa e suas considerações finais? Bom, hoje o programa vai ser a falsa alegria das redes sociais, né? Falsa felicidade que é divulgada nas redes sociais. E minhas considerações finais são as seguintes. Na idade que eu estou, já vi tanta campanha política, tantas eleições, e nunca vi o cumprimento de nenhuma das promessas maravilhosas que são feitas antes das eleições. E não vou me iludir dessa vez, porque eu já me iludi muitas vezes. Tá certo. Obrigado pela participação de todos. Prazer estar com vocês. Prazer. Gostei do debate. Vamos em frente. É isso aí, Obrigada, chegamos ao final gente. Obrigado. de mais um programa Paredão da Opinião. Vem aí o programa A Luz da Psicologia com o doutor Luiz Aibinder, que está aqui conosco, e vale a pena lembrar mais uma vez a todos os nossos parlamentares do Brasil, né? Nós temos aí vários segmentos precisando de atenção. São todos que precisam ser levados a sério, desde os enfermeiros até os caminhoneiros, que sem eles também o Brasil para. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Foi ótimo. Você viu na TV Ondas de Maricá e Soul TV. Paredão da Opinião. Aqui, a sua opinião é importante. E eles, os nossos comentaristas, não perdoam. Paredão da Opinião.